Olá, meu nome é Laura Domesticht. Hoje vou compartilhar o impacto do espiritualismo no feminismo e nas questões de gênero atualmente. Este é um tema que venho acompanhando nos últimos 40 anos e tenho observado o que está acontecendo na sociedade ao nosso redor e gostaria de compartilhar algumas dessas coisas com vocês hoje. Vamos orar. Querido Pai Celestial, eu oro para que esteja conosco hoje. Por favor, ajude minha boca. Obrigado por ser nosso grande protetor e por permitir que os justos corram para você e estejam seguros em todos os momentos. Pedimos segurança para todos nós enquanto discutimos este importante tema hoje. Em nome de Jesus, amém. Tenho ficado intrigado com uma certa declaração nos primeiros testemunhos 421, que diz assim: aqueles que se sentem chamados a se juntar ao movimento em favor dos direitos das mulheres e a chamada reforma do vestuário podem também romper todas as conexões com a mensagem do terceiro anjo. Os direitos das mulheres foram o precursor do movimento feminista de hoje. A mensagem do terceiro anjo é uma abreviação para adventistas do sétimo dia. Então, aqueles que estão se juntando ao feminismo podem muito bem cortar toda a conexão com ser adventistas do sétimo dia. É isso que parece estar dizendo. E como é isso? Os direitos das mulheres e a mensagem do terceiro anjo estão em conflito direto um com o outro, e vamos examinar e ver como isso está acontecendo na mesma página. O espírito que acompanha um não pode estar em harmonia com o outro. As escrituras são claras sobre as relações e direitos de homens e mulheres. Observe o termo espírito aqui. Vamos entrar nisso, espírito e espiritualismo, e que as escrituras são claras sobre as relações e direitos de homens e mulheres. Os espiritualistas adotaram em grande medida esse modo singular de vestir. Adventistas do sétimo dia, que acreditam na restauração dos dons, são frequentemente rotulados como espiritualistas. Se adotarem esse costume, sua influência está morta. Agora estamos falando sobre roupas de algum tipo. Então, note que temos espiritualistas aí. Vamos ver o que isso tem a ver com os adventistas do sétimo dia. Aqui está um resumo dessa declaração. As escrituras são claras sobre as relações e direitos de homens e mulheres. Além disso, os direitos das mulheres ou o feminismo e a mensagem do terceiro anjo são incompatíveis. De alguma forma, há algum tipo de conexão entre os direitos das mulheres e o espiritualismo? Mas como? Vamos ver como os direitos das mulheres equivalem a espiritualistas. Como os direitos de uma mulher ou um precursor do feminismo estão relacionados ao espiritualismo. Vamos voltar às escrituras para ver o que a Bíblia tem a dizer sobre as primeiras conexões do diabo e a mulher. E vamos olhar para Gênesis, capítulo 3, versículo 4, onde foi a primeira mentira de Satanás. A serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Se os mortos não estão mortos, o diabo pode se comunicar diretamente através de sessões espíritas de batidas, falando com os mortos. E isso é o que chamamos de espiritismo tipo 1. É onde os mortos falam com pessoas vivas, onde o diabo se comunica diretamente através desses personagens mortos ou fantasmas para falar com pessoas vivas hoje. Isso é o que chamamos de espiritismo tipo 1. Deus chama isso de abominação. Deuteronômio 18, 9 a 14 é muito claro sobre aqueles que espreitam, murmuram e chama tudo isso de uma abominação para Deus.
Mas há algo além disso, porque o espiritismo tipo 2 é um espiritismo filosófico, um espiritismo da mente, e isso também é muito, muito importante de entender. Então, vamos olhar para Gênesis 3:5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, então vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal, sereis como deuses. Como é isso? A árvore do conhecimento do bem e do mal era sabedoria proibida. Deus havia dito a Eva para não ir lá. Deus havia explicado a eles para não ter nada a ver com isso. Mas a mulher desobedeceu e ela foi lá de qualquer maneira, e lá foi tentada pela serpente, e foi assim que o pecado começou. Tudo voltou à mulher versus Deus, o julgamento dele contra o dela, e ela anulou exatamente o que Deus disse. E ela acreditou na serpente em vez de Deus. Ela se torna a norma, ela é quem decide o que é verdade e o que é falso, não o que Deus disse, mas o que ela queria fazer, e ela se torna a deusa nesse caso. Isso é espiritismo tipo 2. Então, este espiritualismo filosófico diz que todos somos deuses. Em Grande Conflito 554, encontramos uma declaração muito interessante que diz: o espiritualismo ensina que o homem é a criatura da progressão, que é seu destino desde o nascimento progredir até a eternidade em direção à divindade. Meus semelhantes eram todos semideuses não caídos, e outro declarou: qualquer ser justo e perfeito é Cristo. Este é um espiritualismo filosófico que diz que qualquer pessoa pode ser Cristo, e você ouve esse tipo de conversa ao nosso redor hoje em dia. Qualquer coisa é aceitável. Então, como é isso? Novamente, de Grande Controvérsia, 555, ele declara através dos espíritos que o verdadeiro conhecimento coloca o homem acima de toda lei, que tudo o que é está certo, que Deus não condena e que todos os pecados cometidos são inocentes. Qualquer coisa está bem, eu estou bem, você está bem. Você pode acreditar no que quiser e isso está certo para você, mas eu vou acreditar no que eu acredito e isso está certo para mim também. E isso não é verdade porque existe o certo e o errado, e é apenas o diabo que vem e diz: todos podemos estar certos, todos podemos ser Deus, portanto não vamos nos preocupar com isso. Todos os pecados que são cometidos são realmente inocentes. Eu estou bem, você está bem, tudo o que é está certo. Então, o amor torna atos imorais aceitáveis entre adultos consentidos, e você ouve isso o tempo todo. Este espiritualismo filosófico também anula a autoridade das escrituras. E como isso acontece? Veja esta declaração de 557 a 558. É verdade que o espiritualismo está assumindo uma aparência cristã. Embora formalmente tenha denunciado Cristo na Bíblia, agora afirma aceitar ambos. Mas a Bíblia é interpretada de uma maneira que agrada ao coração não renovado, enquanto suas verdades solenes e vitais são anuladas. Então, notamos que algo vai acontecer com a interpretação da Bíblia que a tornará sem efeito. Isso é uma coisa muito assustadora. Até outra coisa que o espiritualismo filosófico faz é fomentar a semente da rebelião. Eu serei como o Altíssimo, com o grito de guerra de Satanás contra a autoridade de Deus. O orgulho de Satanás em sua própria glória e o ciúme de Cristo alimentaram seu desejo de supremacia. Ele espalhou o seu espírito de descontentamento e insatisfação contra a forma amorosa, generosa e altruísta de governo de Deus.
O resultado foi uma desobediência insubmissa, e esse mesmo espírito de rebelião governa todo este mundo. Como veja esta declaração em Grande Conflito 493. O governo de Satanás é controlador, opressivo, cruel, em contraste com o serviço amoroso e transparente de Deus, sem reconhecimento. Hoje ninguém quer apenas dar, todos querem algo. Se não obtém algo, então não há nada para eles. Todo mundo quer ser o número 1. As bem-aventuranças que Jesus deu em Mateus capítulo 5 são a lei do reino de Deus. Bem-aventurados os pobres de espírito, disse Jesus. Então, descobrimos que o caminho de Deus é a lei do amor, e ele se abaixa em serviço e só recebe para dar. O caminho de Satanás é agarrar, subir e empurrar os outros para baixo. Um modo completamente diferente. Infelizmente, você pode ver que o caminho de Satanás é o caminho do mundo hoje em dia. Então vamos dar uma olhada mais de perto no espiritualismo e nos primórdios do movimento das mulheres. Isso não é algo que estou inventando. Você pode ver que há vários livros que realmente falam sobre isso. Existe uma conexão entre o espiritualismo e os direitos das mulheres. Hoje, os autores reconhecem livremente essa conexão. Radical Spirits, de Anne Broad, América do século XIX, escrito em 1998. Other Powers, de Barbara Goldsmith, e os outros poderes sendo poderes espiritualistas. E aqui está um terceiro chamado, The Spiritualist, de Ruth Brand. Todos esses falam sobre os primeiros movimentos pelos direitos das mulheres e sua conexão com o espiritualismo. O espiritualismo era uma nova religião, escreveu Anne Broad em seu Radical Spirits, Espiritualismo e Direitos das Mulheres na América do século XIX. O espiritualismo era um novo movimento religioso dominado por mulheres. Suas duas fortes atrações eram a rebelião contra a morte e a rebelião contra a autoridade. Então, bem, aqui vemos que temos morte sem morte e defendendo a necromancia, e esse é o tipo 1. E rebelião, sereis como deuses contra a autoridade, é o tipo 2, tipo espiritualismo. Então, vamos olhar para o espiritualismo clássico, que começou justamente por volta dessa época, que diz que os mortos dão orientação. Este é o espiritualismo tipo 1. Em 1849, as irmãs Fox tornaram-se muito, muito populares, e durante esse tempo, este foi o início do espiritualismo moderno. A necromancia tornou-se um espetáculo. Objetos se moviam, espíritos apareciam, mesas levitavam, tudo isso, e as pessoas vinham ver o que realmente estava acontecendo. E era muito interessante. Muito interessantemente, os espiritualistas foram dos primeiros a ordenar mulheres. Na área dos direitos das mulheres, Elizabeth Cady Stanton foi uma das principais pessoas que liderou os direitos das mulheres. E vamos dar uma boa olhada em algumas das coisas que ela defendia, porque ela é como um protótipo do feminismo hoje. Ela realmente se envolveu com o espiritismo. Na verdade, ela ouviu os espíritos baterem e era terrivelmente antagonista à Bíblia e ao clero por causa do que a Bíblia diz sobre o papel das mulheres, e não queria nada com a religião organizada. Então, as incursões espiritualistas eram do tipo 1, mas ser antagonista à Bíblia e ao clero é do tipo 2. De fato, em Seneca Falls, eles tiveram sua primeira convenção de direitos das mulheres e nela tiveram sua declaração de direitos e sentimentos assinada em 1848 por 58 mulheres e 32 homens.
Esta mesa aqui, à direita, é chamada de Mesa da Declaração de Sentimentos, também conhecida como Mesa Espiritual McClintock. Essas declarações de direitos e sentimentos foram realmente escritas nesta Mesa Espiritual McClintock. E enquanto eles estavam conversando e discutindo o que colocar nesta declaração de direitos, se algo concordasse com os espíritos, a mesa começaria a bater e começaria a fazer todos os tipos de ruídos, e eles saberiam que os espíritos estavam agora de acordo com o que estavam escrevendo. Esta mesa espiritual McClintock estava na cabeceira do caixão quando ela morreu e agora está no Smithsonian como uma demonstração da conexão espiritualista feminista. Então, à medida que os membros do grupo apresentavam suas ideias, a mesa começou a vibrar com batidas de aprovação dos espíritos. Quais eram as opiniões de Elizabeth Cady Stanton sobre casamento e família? Ela foi uma precursora das ideias feministas de hoje sobre o casamento e a vida doméstica, reprimindo as mulheres. Então, quais eram as ideias dela sobre o casamento, as distinções de papéis bíblicos de homem como chefe e mulher como submissa foram caracterizadas como escravidão. Estas eram culpa da religião organizada, ela disse. Stanton pediu uma igualdade total no casamento. Agora isso é chamado de igualitário. Ambos os parceiros devem ser livres para ir e vir conforme desejarem. Não deve haver hierarquia, deve haver igualdade, fraternidade, mutualidade, amizade como base para o governo familiar. Estas eram todas as suas ideias e isso é espiritismo tipo 2. E quanto à visão dela sobre a Bíblia? Ela desgostava tanto da Bíblia que decidiu escrever sua própria Bíblia. E assim ela deixou a Bíblia de lado e então ela e outras líderes proeminentes dos direitos das mulheres escreveram ensaios inteiros ao lado para explicar a Bíblia. Mas isso se tornou um protótipo da teologia feminista hoje. Então Stanton não gostava do clero e das igrejas e oprimia as mulheres, ela pensava. Ela não gostava da Bíblia por causa das passagens paulinas e outras passagens negativas em relação às mulheres, ela pensava. Então, o que ela precisava fazer era reinterpretar as escrituras. E esta é alguém na Bíblia das mulheres escrevendo: qualquer progresso que a mulher tenha feito em qualquer departamento de esforço Então, a Bíblia dela, a Bíblia das mulheres dela, usava a metodologia crítica superior. Qualquer progresso que as mulheres tenham feito em qualquer área de esforço, elas realizaram independentemente e em oposição à chamada palavra inspirada e infalível de Deus, e que este livro tem sido um dano maior para elas do que qualquer outro que já foi escrito na história do mundo. Tal blasfêmia, mas é exatamente o que a da Bíblia da Mulher expressou. Isso é definitivamente espiritismo tipo 2. Então, eu quero perguntar, o que é a alça crítica, ou às vezes é chamada de crítica histórica, que defende que a Bíblia é um livro feito pelo homem que registra a experiência humana, focando nos preconceitos dos autores e os explica por suas culturas. Você ouve muito isso hoje em dia. Em vez de a Bíblia ser a voz de Deus com normas universais que transcendem todas as culturas, a Bíblia torna-se muito humana e é escrita por homens com preconceitos e orientações distintas e está cheia de erros e discrepâncias.
Isso causa dúvida porque as histórias não são verdadeiras, mas os autores acreditavam nelas. E então, como tudo se encaixa? É isso que a crítica superior tenta fazer. Em última análise, isso torna a Bíblia sem efeito, torna a palavra de Deus sem efeito. Nós estremecemos com isso e dizemos: isso é simplesmente horrível. Se lemos as palavras claras das Escrituras e as fazemos significar algo completamente oposto por causa de interpretação ou contexto cultural ou qualquer razão que tenhamos, tornamos a Bíblia sem efeito. Então, no início, falamos sobre como a roupa estava de alguma forma ligada aos direitos das mulheres e ao espiritualismo. Vamos dar uma olhada nisso agora. Elizabeth Cady Stanton e o vestuário das mulheres. As bloomers foram um começo. Aqui está Amélia Bloomer com suas bloomers. E naqueles dias as mulheres usavam saias de armação, muitas anáguas. Isso. O tecido esfregava-se no chão das ruas e todos os vestidos ficavam sujos de arrastar na rua. E Stanton percebeu cedo que as roupas ridículas da época impediam as mulheres de realizar tudo o que um homem podia fazer. Como você poderia fazer? Montar um cavalo? Como você poderia sair e fazer todas as coisas que os homens fazem com todas essas anáguas e esse tecido arrastando por todo lado? Então ela usava calçolas. Mas eles eram tão não aceitos pela sociedade que ela teve que desistir. As pessoas achavam ridículo e faziam palavras terríveis e caricaturas e coisas engraçadas nos jornais sobre pessoas usando calças largas. Mas foi o primeiro passo em direção a roupas semelhantes. E, de fato, descobrimos que Stanton estava à frente de seu tempo. Mesmo que Elizabeth Cady Stanton estivesse à frente de seu tempo, todas as suas ideias espiritualistas foram abraçadas pelo feminismo moderno. Casamento aberto, divórcio fácil, lesbianismo, tudo isso está incluído. A escritura é reinterpretada, assim como a Bíblia das mulheres dela a reinterpretou e Deus é renomeado. Vamos entrar nisso em um momento. O uso de roupas do sexo oposto é mais aceito e isso é uma grande questão hoje e vamos falar mais sobre isso. Agora vamos mudar de assunto e falar sobre outra mulher que teve um grande impacto no movimento pelos direitos das mulheres. O nome dela era Victoria C. Woodhull. Aqui vemos o espiritualismo misturado com os direitos das mulheres. Senhora Satã, prefiro viajar pelo caminho mais difícil do matrimônio do que seguir seus passos. Isso é do Harper's Weekly, 11 de fevereiro de 1872. Então, quem era Victoria C. Woodhull? Tennessee Claflin e Victoria Woodhull eram irmãs que ganharam notoriedade pública como médiums. Ambas tinham visões e transes e podiam prever o futuro e foram as primeiras mulheres corretoras de ações em Wall Street. Elas tiveram ligações ilícitas com Cornelius Vanderbilt e ele as estabeleceu em Wall Street. E elas começaram a se sair muito bem e se tornaram muito ricas. Victoria C. Woodhull foi a primeira mulher a concorrer à presidência dos Estados Unidos e, sob a orientação de Andrew Pearl, um espiritualista, note que este é o tipo 1 de espiritualismo, ele a ajudou a perceber seu potencial e vocação. Ele profetizou que ela realizaria seu potencial de ascensão ao poder. Este é o tipo 2 de espiritualismo. Ela concorreu à presidência com uma plataforma de direitos das mulheres e espiritualista em 1872. Outras defensoras dos direitos das mulheres não gostavam dela, mas quando ela foi autorizada a se dirigir ao Comitê do Congresso sobre o sufrágio feminino, elas meio que começaram a incluí-la.
Woodhull tinha ideias muito perversas, né, sobre moralidade, e realmente ela tinha os primórdios de uma revolução sexual. Observe o que ela disse em um de seus discursos famosos. Dizem que eu vim para destruir a família. Eu digo amém a isso de todo o coração. Em uma sexualidade aperfeiçoada será encontrada a vida contínua. Aqui estamos, tipo 2 espiritualismo. Tal para mim, meus irmãos e irmãs, é a sublime missão do espiritualismo a ser realizada através da emancipação sexual das mulheres e seu retorno à autopropriedade e à existência individualizada. Então, os adventistas reconheceram essa conexão entre espiritualismo e direitos das mulheres naquela época? Com certeza reconheceram. Uriah Smith, mostrado aqui, e Joe H. Wagoner tinham artigos sobre o espiritualismo na revista. Uriah Smith contou como a carreira da Sra. Woodhull foi planejada e executada até agora totalmente pelos espíritos. Joe H. Wagoner liga Woodhull e direitos ao espiritualismo. Depois de blasfemar contra a religião, rir das decências da vida social, zombar do casamento e defender a prostituição universal, esta mulher notória concluiu afirmando que era uma missão sublime do espiritualismo libertar a raça humana da escravidão do matrimônio e estabelecer emancipação sexual. Essas são palavras muito importantes. Isso é de J. Wagoner, posição atual do Espiritismo na Review and Herald, na 18 de novembro de 1893. Ela realmente se tornou o protótipo do feminismo hoje. Na verdade, Goldsmith, em sua introdução, disse que Victoria nunca deixou de acreditar que os espíritos a trouxeram ao mundo para liderar uma revolução social. Ela disse que desde o nascimento e até antes ela havia sido marcada para esse destino. Em sua vida, isso é da minha história, Gloria Steinem agora. Em sua vida e visões, ela estava mais de um século à frente de seu tempo, afirmou Gloria Steinem, uma das principais feministas de hoje. Ela incentiva as mulheres a captarem o espírito da verdadeira Victoria Woodhull, e isso está em Underhill, página 7. Então, aqui estamos. Isso é espiritismo tipo 2 ali. Então, essas foram algumas das mulheres radicais dos direitos das mulheres? Será que eles simplesmente desapareceram no passado e nunca mais surgiram? Descobrimos que, na verdade, eles faziam parte dos objetivos do feminismo. Hoje, eles ainda são espiritualistas? Continue ouvindo. 3 coisas sobre a igreja que o feminismo hoje quer mudar. Quer mudar Deus. Como uma mulher pode se identificar com um Deus masculino e um Jesus masculino, quer mudar a linguagem, deve ser feita para ser inclusiva. Quer mudar a interpretação da Bíblia. E então, como a Bíblia é clara sobre o papel das mulheres, ela deve ser interpretada através de uma metodologia crítica superior e então quer mudar a organização da igreja. Pastores e anciãos homens devem ser substituídos por um número igual de mulheres em todos os níveis de liderança. Não deve haver distinções entre homens e mulheres. Qualquer pessoa pode fazer qualquer coisa na igreja. Esse é o objetivo. Está tudo bem casar com qualquer pessoa, mesmo entre gêneros diferentes. É aqui que chegamos agora. Então, Mary Daly foi uma freira. Ela, na verdade, já faleceu. E ela ensinou em Harvard e em algumas outras universidades. Note o que ela disse sobre Deus. Lembre-se, as feministas não suportam a ideia de um Deus masculino. Então, isto é o que ela disse. Se Deus é masculino, então o masculino é Deus. A paternidade de Deus é, de fato, um produto dessa dominação dos homens gerada na imaginação humana.
Sim, esta é a conversa de sereis como deuses. Lembre-se, isso é espiritismo tipo 2, note isto. Imagem aqui de Crista, de Edwina Sandys, e está montada na Catedral de São João o Divino, em Nova York. Crista é o nome feminino para Cristo, e eles têm uma mulher nua na cruz ali. Crista, filha de Sofia, filha da sabedoria, são todos nomes para Jesus. Hoje, Jesus é homem, temos que mudar isso. Então, essas são algumas das opções. Então, como eles transformaram a linguagem? Isto é de um artigo antigo de 1989 da Newsweek. Colocar mais mulheres no púlpito não é mais o objetivo principal das feministas cristãs. Em vez disso, o objetivo delas é uma transformação completa e abrangente da linguagem, símbolos e textos sagrados da fé cristã. A questão não é mais igualdade, diz Margaret McManus. A questão é a transformação das nossas instituições religiosas. Então, é uma transformação abrangente da linguagem, símbolos, textos sagrados da fé cristã. E é uma transformação de toda a instituição religiosa. Então, e o feminismo e a Bíblia? As opiniões da senhora Stanton, descobrimos, eram de fato moderadas. Hoje, acreditamos que a Escritura é divina e humana. Note que vamos falar sobre o divino primeiro. 2 Timóteo 3,16 diz: toda Escritura é inspirada por Deus. Grande controvérsia na página 5 diz: a Bíblia aponta para Deus como seu autor, Deus é perfeito, então seu caminho é perfeito. A lei do Senhor é perfeita, Salmo 19, versículo 7. Para mostrar que o Senhor é justo, ele é a minha rocha e não há injustiça nele, Salmo 92, 15. A Escritura é divina, Deus é perfeito, a palavra de Deus é perfeita. Mas também acreditamos que a Escritura é humana. E como ela é humana? Embora a Escritura seja dada por Deus, ela é escrita por seres humanos. Este tesouro foi confiado a vasos de barro, mas ainda assim é do céu. O testemunho é transmitido através da expressão imperfeita da linguagem humana, mas é o testemunho de Deus. Então, eu, como humano, sou definitivamente imperfeito, mas Deus dá esses pensamentos ao profeta, e o profeta escreve essas coisas. É a expressão de Deus, mas ele humana do autor. A Bíblia não é tendenciosa por seres humanos. Aqui o Educação 173 diz: aqui somente podemos encontrar uma história da nossa raça não manchada por preconceito humano ou orgulho humano. Então, como interpretamos as Escrituras? Precisamos adotar o significado claro e óbvio de um texto, não algum significado cultural inventado e fabricado, como os métodos críticos superiores. O sétimo dia significa o sábado do sétimo dia, não apenas qualquer dia, e lavar os pés significa lavar os pés, não as mãos. Temos que verificar o contexto em torno das palavras que estamos examinando, e o significado muitas vezes é muito óbvio apenas olhando para o contexto. E então comparamos escritura com escritura. Algo não está muito claro, então pegamos outra seção da Bíblia e comparamos as duas seções para descobrir o que diz. Estude as passagens difíceis comparando versículo com versículo e você descobrirá que a Escritura é a chave que desvenda a Escritura. Este é The Upward Look, página 52. Então, o que Mary Daly disse sobre a Bíblia? Ela disse: os autores bíblicos eram meramente homens de seu tempo que nunca poderiam estar livres do preconceito de suas épocas.
Portanto, as mulheres da igreja têm tanto direito de direcionar a teologia atual quanto Paulo teve nas Escrituras para agir como profetas e guiar a igreja em uma nova direção. Isso é Mary Daly, Igreja e o Segundo Sexo, página 185. A Bíblia nunca poderia estar livre do preconceito das pessoas. Lembre-se, acabamos de dizer que a maneira como a interpretamos é que a Bíblia não tem viés, mas aqui ela está dizendo que a Bíblia é muito tendenciosa. Então, aqui estamos. Aqui está a pressuposição de que homens tendenciosos não foram capazes de escrever tudo o que Deus pretendia que soubéssemos. Lembre-se, aqui, somente na Bíblia, encontramos uma história da nossa raça não manchada pelo preconceito humano ou pelo orgulho humano. Observe que não manchada pelo preconceito humano. Outra feminista que tem sido muito discutida é a Elizabeth Schussler Fiorenza, e ela diz que as feministas devem empregar uma hermenêutica. Isso significa a maneira como você interpreta as escrituras, devem empregar uma hermenêutica de suspeita. Ou seja, elas devem assumir sistematicamente que os autores e intérpretes masculinos da Bíblia deliberadamente encobriram o papel das mulheres no cristianismo. Então, o que você faz? Ela diz: os textos bíblicos não podem ser autoritativos para as mulheres até serem reinterpretados criticamente a partir da experiência de opressão das mulheres. Então, isso retira a autoridade das escrituras. Ela diz que não pode ser autoritário para as mulheres e que deve ser reinterpretado criticamente a partir da experiência de opressão das mulheres. Então, aqui está outra citação de Emerging Issues in Feminist Biblical Interpretation, página 53. As mulheres hoje não apenas reescrevem histórias bíblicas sobre mulheres, mas também reformulam orações patriarcais e criam rituais feministas celebrando nossas ancestrais. Redescobrimos na história e na poesia, no drama, na liturgia, na música e na dança os sofrimentos e vitórias de nossas ancestrais bíblicas. É tudo uma reinterpretação. Pegue as histórias bíblicas sobre mulheres, mas nós as reformulamos. Novamente, em imagens e símbolos sempre novos, buscamos renomear o Deus da Bíblia e o significado de Jesus. Não apenas contamos histórias sobre as viagens de Prisca, a missionária, ou sobre Júnia, a apóstola, mas também dançar o círculo de Sara e experimentar entusiasmo profético. Cantamos ladainhas de louvor às nossas 4 irmãs e rezamos lamentos de luto pelas histórias perdidas de nossas antepassadas. Você vê que esta é uma religião completamente diferente? Não é nem mesmo realmente baseada na Bíblia. É uma reinterpretação total das Escrituras. Eles renomeiam o Deus da Bíblia e o significado de Jesus. Isso nem é cristão, né? Então, e o feminismo e a organização da igreja? A ordenação é apenas um passo. A ordenação é apenas um passo em direção à igualdade que as feministas buscam. Mulheres como anciãs ou ministras devem ter plena igualdade em suas mentes, porque caso contrário, não podem alcançar a liderança que desejam. Elas querem que os níveis mais altos de liderança sejam sem consideração ao gênero. Então, se você não consegue fazer a Bíblia dizer isso, tem que reinterpretar as escrituras claras para permitir isso. A ordenação é apenas a cunha de entrada que torna tudo isso possível. Então, a cultura deve reinterpretar a palavra. O feminismo usa, entre aspas, a cultura para mudar os significados das palavras literais das escrituras. A cultura hoje inspira a hermenêutica. Todo o método de interpretação da Bíblia está em risco aqui. É um esforço determinado para seguir em frente, quer as igrejas concordem ou se oponham, e, portanto, isso dividiu as igrejas e é uma coisa muito, muito triste.
Em todo o debate, perdemos o ponto principal. Todos nós devemos estar trabalhando para o Senhor. É rebelde, faremos isso a qualquer custo. Ou alguns ficaram tão obcecados com a questão da ordenação que as mulheres ficaram desencorajadas de fazer qualquer coisa para o Senhor. O único que se beneficiou dessa controvérsia na igreja é o diabo, e é disso que se trata o Espiritismo no final. Todos nós, homens, mulheres, crianças, podemos servir ao Senhor e todos devemos fazer isso. Mas alguns podem dizer que os exemplos que você citou são feministas radicais. Feministas evoluem, as pessoas progridem em suas ideias, as feministas conservadoras do passado já não são avançadas por aquelas que as iniciaram. Escritores como Scanzoni, Hardesty e Mollenkott deixaram o evangelicalismo para se juntar ao feminismo religioso liberal. Para abraçar tanto a Bíblia quanto o feminismo, eles acabam comprometendo o quê? O feminismo ou a Bíblia? Eles comprometem a Bíblia. Agora vamos dar outra olhada aqui no gênero. Queremos entender gênero ou moralidade. Quando comecei a falar sobre isso parecia tão estranho e fora de lugar, mas agora essas ideias estão em toda parte. E você pode ver como se fala sobre a progressão do feminismo. O feminismo agora inclui direitos gays, direitos transgêneros, direitos queer, tudo isso, e todos esses são parte da questão de gênero. Gênesis 1, 26 a 28 e 31 diz: E Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Assim Deus criou o homem à sua própria imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse, sede fecundos e multiplicai-vos. Deus viu tudo o que tinha feito, e eis que era muito bom, e a tarde e a manhã foram o sexto dia. Então note, homem e mulher eram bons, e homem e mulher deviam ser frutíferos e multiplicar-se. Homem e mulher juntos eram a imagem de Deus, mas tudo isso está sendo perturbado hoje. Então vemos o homem. É a imagem de Deus. Mas o homem é, na verdade, dois. É masculino e feminino juntos, e ambos formam a humanidade. Mas homem e mulher devem ser frutíferos e multiplicar-se, e tudo isso é a soma de estar na imagem de Deus. E Deus chamou isso de muito bom. Quando começamos a mexer com a imagem de Deus, estamos sendo muito blasfemos. Em um livro chamado Gender Agenda, página 11, encontramos isso sendo alterado. Há uma razão para Deus se interessar por distinções de papel e vestimenta. Em 1995, o Instituto Internacional de Pesquisa e Capacitação para o Avanço das Mulheres das Nações Unidas, ou INSTRAL, diz que as pessoas não nascem necessariamente com um gênero específico. O gênero se desenvolve culturalmente, socialmente, politicamente ou economicamente. Então, isso é algo muito comum que se diz hoje em dia, mas na verdade foi divulgado lá em 1995.
O objetivo era a pansexualidade aceita em qualquer lugar, em todo lugar, masculino, feminino, homossexual, lésbica, bissexual, transgênero, omnissexual, sexual ou até mesmo queer, como chamam hoje. Outra citação aqui: gênero é um conceito que se refere a um sistema de regras e relações entre mulheres e homens que são determinados não pela biologia, mas pelo contexto social, político e econômico. O sexo biológico de uma pessoa é um dado natural. Gênero é construído. Então, jovens mulheres entram abertamente em relacionamentos íntimos com ambos os gêneros, que são mais do que apenas experimentos. Elas resistem a serem descritas como heterossexuais, gays ou até mesmo bissexuais, o que alguns acham que sugere promiscuidade e casos de uma noite. Em vez disso, usam palavras como fluido e omnissexual. Uma família é redefinida para significar dois colegas de quarto, não homem e mulher. Isso é todo o espiritualismo tipo 2. Hoje, tudo isso foi realizado. Há uma total mistura e fluidificação dos sexos, e isso não importa mais. Não há certo nem errado. Tudo é aceito. Isso é espiritualismo tipo 2, sem julgamentos, sem pecado. Tudo está bem hoje. O Loki, um personagem da Disney, está sempre evoluindo. Ele simplesmente tem ferramentas muito diferentes para isso. Não se preocupa com as ideias rígidas de identidade que os meros mortais têm. Queer sempre buscaram derrubar ideias de sexualidade e gênero, mas realmente queerizar o mundo significa viver em uma linha do tempo onde as ações importam, não como o mundo te percebe quando elas são feitas. Este talvez será o legado de Loki. Não será apenas sobre gênero. Não vai ser apenas sobre sexualidade, diz D'Agostino. Vai ser sobre a maneira como ele resolve problemas, sobre estar incerto sobre o que é bom ou mal, sobre estar em um mundo que se recusa a acreditar que você é bom. Você vê como a sociedade hoje está completamente derrubando as barreiras entre masculino e feminino? Isso nos leva ao tema da androginia. O que é androginia? O termo androginia é grego, é derivado da palavra grega aner, raiz andró, que significa homem, e gine, gaine, que significa mulher, referindo-se à combinação de características masculinas e femininas. Essa é a Atena. Atravessa todas as culturas. Aqui está um busto do Egito, combinação de características masculinas e femininas, sem distinções. A aceitação da pansexualidade é o objetivo final da androginia. Observe isto: um dos maiores e mais prevalentes erros na cultura ocidental é a ideia de que existem dois gêneros separados e opostos, masculinidade e feminilidade. De Thomas Gramstad, esse dualismo de gênero não é apenas falso e sem qualquer apoio factual ou científico, mas também muito prejudicial. Então, estou interessado, diz Gramstad, estou interessado em qualquer coisa que confunda, transforme ou recrie o gênero, que ofereça uma nova perspectiva sobre o gênero, ou apenas em qualquer ideia ou expressão estranha de gênero. Você pode, assim, concluir que eu quero desconstruir o gênero, mas isso é, no máximo, uma meia-verdade, porque estou ainda mais interessado em reconstruir o gênero. Reconstruindo, você vê como tudo isso está borrando as diferenças entre masculino e feminino e como isso está jogando nas mãos de Satanás no espiritualismo.
Então, vemos isso na sociedade ao nosso redor. Muitas vezes, hoje, você tem que olhar 2 vezes para decidir se alguém é um homem ou uma mulher, ou talvez até trans. Então, temos transgressivo, temos várias imagens que eu vou apenas passar. Note como a moda mistura masculino e feminino. Deuteronômio 22:5 disse: a mulher não usará o que pertence ao homem, nem o homem vestirá roupa de mulher, pois todos os que fazem isso são uma abominação ao Senhor teu Deus. Tudo isso é para borrar a distinção entre masculino e feminino. A vestimenta sempre expressou filosofia. Stanton e Bloomer lançaram suas calças para expressar igualdade. Calças para mulheres nunca foram realmente aceitas até a Segunda Guerra Mundial, quando as mulheres tiveram que ir para as fábricas e realmente trabalhar na fabricação de armas. 1960, os terninhos chegaram com os hippies e a nova era. Naquela época, jeans se tornaram a norma e muito tempo atrás, quando eu era criança, era uma novidade. Fui para a universidade e vi mulheres e homens vestindo a mesma coisa, todos de jeans e camisetas. Isso foi um choque para mim, mas agora isso é apenas a norma, todo mundo faz isso. Hoje em dia temos o que é chamado de poder feminino. Victoria usou isso. As mulheres agora são incentivadas a usá-lo. A ideia é meninas mandam meninos babão. A terceira onda do feminismo está usando a sexualidade para obter poder e superar os homens. Você usa o que pode para trazer tudo à tona. Tudo isso mostra como as mulheres estão sendo liberadas de suas casas. O sonho de Stanton Woodhull, que as mulheres fossem liberadas de casa e do cuidado infantil, se concretizou. Hoje, o belo papel de ser mãe é desprezado. As carreiras das mulheres são a coisa mais importante. Alguns estão dispostos a se desfazer de crianças não nascidas porque isso é inconveniente. A irmã de Woodhull, Tennessee Claflin, havia visualizado uma imagem de cuidados infantis pelo governo e o governo faria um trabalho tão bom com isso que todos os pais enviariam seus filhos para serem treinados por isso, por esses centros de cuidado infantil. E então você realmente poderia ensinar as crianças da maneira que gostaria que fossem criadas. E as ideias do lar seriam insignificantes, porque seriam ofuscadas pelos sistemas de creche. Estamos quase lá, estamos quase lá. Estar disposto a descartar crianças não nascidas porque são inconvenientes é a razão pela qual o aborto é uma questão feminista. Torna-se uma questão de, entre aspas, escolha. É escolha. É um mandamento muito, muito importante que agora relegamos apenas à escolha. Escolha. Somos informados de que o ministério mais elevado de uma mulher é estar em casa. Quem dera que toda mãe pudesse perceber quão grandes são seus deveres e suas responsabilidades. Quão grande será a recompensa pela fidelidade. A influência diária da mãe sobre seus filhos está preparando-os para a vida eterna ou a morte eterna. Ela exerce em sua casa um poder mais decisivo do que o ministro no púlpito ou até mesmo o rei em seu trono. Que responsabilidade, que responsabilidade! Alegre ter esses queridos pequeninos olhando para nós em busca de orientação e instrução. Essa é a oportunidade de uma mãe.
Então, aqui estão algumas lições que podemos aprender hoje de Grande Conflito 557-558. É verdade que o Espiritismo está agora mudando sua forma e ocultando algumas de suas características mais objetáveis e está assumindo uma aparência cristã. Enquanto anteriormente denunciava Cristo e a Bíblia, agora professa aceitar ambos. Mas a Bíblia é interpretada de uma maneira que agrada ao coração não renovado, enquanto suas verdades solenes e vitais são tornadas sem efeito. Você vê como tudo isso está indo? O Espiritismo tipo 2 mudou completamente a Bíblia, mudou completamente a sociedade ao nosso redor, de modo que aqueles que acreditam na Bíblia parecem estranhos. Parecemos estranhos porque acreditamos na Bíblia. Os primeiros escritos 263 dizem: aquele que é o pai das mentiras, que seria Satanás, cega e engana o mundo, enviando seus anjos para falar pelos apóstolos, para fazer parecer que eles contradizem o que escreveram sob a inspiração do Espírito Santo quando estavam na terra. Satanás se deleita em lançar cristãos professos e todo mundo na incerteza sobre a palavra de Deus. Esse livro sagrado corta diretamente seu caminho e frustra seus planos. Portanto, ele leva os homens a duvidarem da origem divina da Bíblia. Quando você duvida da origem, então não é mais Deus falando conosco, é apenas um livro da cultura da época. Então, qual é a lição para nós hoje? As líderes radicais dos direitos das mulheres do século XIX estavam muito à frente de seu tempo. Vimos como o feminismo moderno abrangeu a maior parte de seu pensamento e foi além. Agora entendemos o aviso de Ellen White no primeiro testemunho de 421. Aqueles que se sentem chamados a se juntar ao movimento em favor dos direitos das mulheres e da chamada reforma do vestuário podem muito bem romper toda conexão com a mensagem do terceiro anjo. O espírito que acompanha um não pode estar em harmonia com o outro. As escrituras são claras sobre as relações e direitos de homens e mulheres. Devemos nos tornar sensíveis às investidas do espiritualismo e do ateísmo vulgar através da cultura ao nosso redor. O espiritualismo nem sempre assume a forma de médiums. Cuidado com o espiritualismo filosófico incorporado no feminismo e seus efeitos na cultura ao nosso redor. Deus nos ajude a não cair na cultura de excitações ao nosso redor. Está em toda parte hoje em dia.